Eu falo pra você, Japão, o que você pensa? Animes? Primeiro essa parte de animes, mangás, né? Anime. Mangá e anime. Algo mais? Samurai. Cultura otaku mesmo. Fofura do Japão tá tentando esconder alguma coisa? Pesquisem sobre as curiosidades que eles fizeram. Um bom exemplo seria o Japão nunca reconheceu nenhum dos crimes dele. Sim, eu acho que o Japão passa como fofo sim, mas acho que eles na real aprenderam depois de 2 bombas nucleares. Você sabe o que é kawaii? Vocês sabem? É fofo. Certo. E o que você pensa quando eu falo kawaii? O que vem na tua cabeça? Lolita. Lolita. E aí, suave, tranquilo por aí? Vamos mais uma vez falar sobre soft power. Só que agora vamos viajar pro Japão. E falar sobre kawaii e autoritarismo fofinho. Você já ouviu falar nisso? Como eu perguntei nas redes do canal e eu descobri que metade não sabe o que é kawaii, aí vai uma tradução. Kawaii é fofinho, cuti-cuti, aquilo que dá vontade de apertar. Mas é muito mais do que isso. Kawaii também é um movimento, uma cultura, uma subversão dos jovens, uma apropriação do mercado e também um jeito que o governo japonês usou para manipular a cultura mundial para construir uma imagem sobre o Japão. Você fazia ideia disso? Pois é, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Essa é uma história de culpa, delito, mercado, capitalismo tardio e muita fofura. Se você gosta desse tema, já deixa o seu like aqui embaixo, pra você não esquecer depois. Comenta aqui e fica até o final do vídeo. So desu né? Espero que você goste e bom episódio. Então, né, é bem difícil escolher um recorte de tempo pra começar esse episódio, porque eu não sei exatamente o que você sabe sobre o Japão. Então, eu decidi voltar lá pra metade dos anos de 1800, quando o Japão ainda estava isolado, na política de reclusão, e vivia sobre o período do shogunato. Isso até a era Meiji, quando o Japão se colocou numa refundação. Na virada do século XIX para os anos de 1800, o país abraçou o capitalismo expansionista e entrou na moda aos olhos da Europa, quando passou a buscar um imaginário de nacionalismo japonês, um modo de ser visto pelo mundo. O imperador japonês intensificou a presença do país em eventos internacionais, principalmente em exibições de arte, numa tentativa de atrair o público ocidental para suas belezas e outras coisas nem tão belas assim. 3 conflitos marcaram a partir de 1905 o período de expansão imperialista, ou o domínio de territórios: a Guerra Russo-Japonesa, a Guerra da Coreia e o Massacre de Nanquim, na China, que mantiveram os territórios chineses e coreanos sob o domínio do Japão até a Segunda Guerra Mundial, o que deixou marcas profundas na população desses 2 países. Então, ao mesmo tempo que o mundo admirava o Japão, sua tecnologia de guerra e a sua arte zen, havia um medo. A mistura do confucionismo com o conservadorismo alemão tornaram o Japão aquilo que o mundo passou a chamar de perigo amarelo, que já falamos algumas vezes aqui no canal. O mundo se perguntava, como o Japão tem tanta força sendo um país tão pequenininho? Até onde o Japão vai dominar os territórios? Seria o povo asiático um povo inferior, de pensamento mesquinho? Essas eram perguntas que rodavam o início do século XX. A Segunda Guerra Mundial serviu para amedrontar ainda mais a comunidade internacional contra o perigo que o Japão representaria para o mundo. O Japão aderiu ao eixo e, junto com a Itália e a Alemanha, fizeram o estrago que você já conhece, eu não preciso repetir. E enquanto se juntava ao eixo, no senso comum, o Japão fazia uma autopropaganda de si enquanto herói da humanidade. Após a detonação das 2 bombas atômicas, que o Japão foi destroçado, o país passou a buscar aquilo que o historiador japonês Yoshikuni Igarashi chama de narrativa fundadora do pós-guerra japonês, que tirava o país de uma potência militarista imperialista para ser um país pacífico. Mas de fato, se você olhar na carta do imperador e na renúncia do japonês no pós-guerra, você vai ver lá que realmente o Japão promete nunca mais ter armas, ter exércitos e não invadir mais nenhum país. No entanto, segundo Igarashi, diferentemente da Alemanha, que assumiu a responsabilidade e buscou se desculpar pelas atrocidades da guerra, o Japão nunca fez o mesmo com ninguém. Ao contrário, o Japão se preparou direitinho pra olhar no fundo dos olhos do mundo e dizer: poxa, mas eu sou o Japão, eu sou tão kawaii, eu sou tão pequenininho. Então, como a gente vai falar muito sobre o soft power japonês, talvez tenha gente lá em casa que não saiba o que é hard power e soft power. E eu queria que você desse uma definição bem breve para as pessoas entenderem, ou até mais do que isso, também dizer, porque eu vejo que os críticos às vezes dizem que não existe mais essa coisa de soft power, que isso já é uma leitura ultrapassada, que pós-Guerra Fria não faz sentido. Você concorda com essa visão? Não concorda? Como é que é? Bom, primeiro, acho bem bacana começar com os aspectos teóricos, porque assim, a gente pode discutir a validade ao longo do tempo, mas elas acabam nos dando parâmetros de análise, né? A gente pode criticar, concordar mais ou menos, né? Então, nesse aspecto, eu sempre considero que
retomar alguns conceitos para a gente poder começar a conversar, é bem bacana, né? E no caso, o hard power era um conceito, como você mencionou, da época da Guerra Fria, que tinha muito a ver com poder militar em particular, né? Então, as relações de poder entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, eles eram medidos pela quantidade de ogivas que se tinha, né? Então, quando se falava de corrida armamentista, era contar ogivas nucleares, quem tinha mais ogivas nucleares. Então, assim, sendo bem simplório, era essa forma que se contava quem era mais poderoso, os Estados Unidos ou a ex-União Soviética, ao ponto de, em algum momento, se discutir quantas vezes os dois países poderiam destruir o planeta Terra, né? Então, assim, não ia sobrar ninguém, porque assim, era tanta bomba, tanta ogiva nuclear. Então, esse é um aspecto. Mas um outro ponto que eu acho que é importante, quando a gente fala de hard power, é o aspecto econômico, que também está dentro do hard power. Apesar de não parecer, né, algo tão concreto como as bombas, né, mas a economia ou o poder econômico também é um fator considerado, na teoria, como um hard power. Então, quem tem mais poder econômico costuma ter mais poder de influência, né, acaba conseguindo ter mais influência. Bom, e o segundo ponto, que é o soft power. Então, acabando a Guerra Fria, lá em 89, a queda do Muro de Berlim, depois em 91 a dissolução da ex-União Soviética, começou a se perceber que o poder militar não era mais o elemento central para se pensar as relações internacionais, porque não se pensava em ter uma guerra e uma disputa intensa como havia na época da Guerra Fria. E aí se pensava, bom, como é que os países vão se influenciar então? E aí começou a se perceber, e aí o Nye, né, que é um teórico americano, norte-americano, percebeu que havia muita influência no mundo por parte especificamente do Japão, né? E aí essa influência se dava não porque o Japão tinha armas militares, até porque o Japão tem restrições constitucionais que não pode resolver essas questões internacionais por meio de armamentos de seu exército. Mas o Japão tinha muita influência no mundo por meio das suas produções culturais. Aí nós temos, por exemplo, o mangá, né, que são as revistas japonesas, a animação, o anime, a música, né, o J-pop, por aí vai. E isso realmente era muito forte. E até hoje, se a gente pensar no mundo hoje, quanto nós temos de animação rodando pelo mundo, e muitas vezes a gente assiste, ou as crianças assistem, e nem sabem que é japonês, porque às vezes passa uma repaginação, né? Mas algo que eu acho que em torno de mais de 50% a 60% da animação no mundo é uma animação japonesa. Então, temos que considerar que o Japão ainda continua sendo um ator importante na produção cultural mundial. É o início do período chamado de National Branding. O National Branding é um termo utilizado em relações internacionais referente à construção de uma marca e de marketing para promover positivamente a imagem de uma nação pelo público estrangeiro. A tese do Japão é que ele sempre foi tecnológico, fofo e uma grande vítima de tudo. E então, com uma espécie de honra pela derrota aos Estados Unidos e até com uma herança do período samurai, segundo alguns historiadores, o Japão passa a se colocar numa posição de submissão e infantilização para a cultura norte-americana. Partindo desse pressuposto de infantilização e submissão, é que começamos a chegar cada vez mais perto para entender como o Japão chegou até o tal do Kawaii. Mas a gente já vai chegar nisso, porque ainda temos que falar de economia. Nesse período, o Japão concluiu que o caminho para prosperar era colar no capitalismo dos Estados Unidos e criar uma dependência política e econômica do país. Sim, criar dependência do país que tinha acabado de tacar 2 bombas na sua cabeça. Em termos de Guerra Fria, os Estados Unidos se preocupavam muito com aquele território. Primeiro, por causa do avanço dos soviéticos sobre a Ásia. E depois, porque o próprio Japão começou a ter uma população cada vez mais interessada em comunismo. E aí, o governo dos Estados Unidos manda um general da Marinha, de nome MacArthur, para governar o Japão por 4 anos. O exército japonês ficou todo submisso às ordens americanas para daí sim conseguir destruir as Coreias. Alinhado a esse fato, o Japão passou a aplicar técnicas de comunicação e criação de marketing para se autopromover. Esse National Branding foi composto de 6 dimensões, mexendo turismo, exportação, governo, investimento, imigração, cultura, história e pessoas. E a maior doideira é que se você gosta hoje de Japão, a culpa é desse projeto. Deu muito certo, não é? E realmente, de 65 a 75, 9% de crescimento econômico. E lembra que eu falei no vídeo das Coreias, que quando um país queria mandar um recado pro mundo e mostrar que ele estava se alinhando ao capitalismo, ele fazia questão de fazer uma Olimpíada? Foi isso que rolou no Japão. Ainda em 64, Tóquio cedia as Olimpíadas
Mas, como o professor Fernando Pureza cita em seu livro História da Ásia, que foi lançado ano passado e você deveria dar uma conferida, o Japão, 2 pontos, nunca passou por nenhum milagre econômico. O que existiu foi uma pressão gigantesca em cima de trabalhadores e trabalhadoras e o massacre da organização de estudantes que era fortemente reprimida quando protestava contra qualquer coisa do governo japonês. Isso porque, se internamente o Japão reprimia sua população, externamente ele pensou: bom, eu sou muito bom de guerra. Aliás, eu sou muito bom de tecnologia de guerra, fazer arma para exportação. Mas guerra não tá vendendo muito e não tá em alta. Já sei, tira a guerra e deixa só a tecnologia. É o momento do Japão tecnologia de exportação. É o chamado Mukokuseki, literalmente sem nacionalidade, sem cheiro ou apátrida. Ou seja, tirar o rótulo de japonês dos produtos para se maquiar e vender melhor. Porém, o país passou a fazer muito sucesso com as suas tecnologias, chamadas de hard technology, periféricos, computadores, impressoras, toca-fitas, televisões e carros, mas sobretudo, câmeras. Câmeras, que formaram um primeiro imaginário do japonês pós-guerra. Japonês com a câmera no pescoço! Exatamente! É, político, japonês com a câmera... Aquele japonês com camisa florida, chapeuzinho coco e câmera no pescoço. Até isso é um estereótipo político. E isso fez com que as pessoas se reapaixonassem pelo Japão, passassem a vangloriar o Japão, romantizar o país. É o período chamado de Nihonjin Jiron, ou japonesidade, uma busca pela essência japonesa, se é que essa essência existe de fato. Uma série de estudos sobre o Japão, apoiados pelo governo japonês e pelo governo americano, como propaganda para disseminar uma imagem limpinha e correta do Japão pelo mundo, a partir de muitos centros de pesquisa oficiais que foram estabelecidos e pregados por aí afora. Um mito do Japão unido como uma homogeneidade racial, social, cultural, como se os japoneses fossem inteligentes, especiais, diferentes do resto do mundo, frutos de uma sociedade singular, que apagava todas as contradições e conflitos do próprio Japão. E esse rótulo de capitalismo japonês, o mundo vai formando um novo discurso de um povo produtivo, dedicado, limpíssimo, e que até, vejam só, limpa estádio de futebol. Olha como eles são um povo superior. Tudo projeção purinha do Ocidente sobre o Japão. Isso foi chamado nos Estados Unidos de era Made in Japan. Internamente, no entanto, o país não estava nada fofinho. Nesse momento que o Japão crescia muito, nem todos os japoneses ganhavam com isso. Aliás, muitos grupos que eram discriminados passaram a ser ainda mais discriminados dentro do Japão. Teve os Burakumin, grupo japonês tratado como casta impura. Teve a invasão de Okinawa, fora os chineses e coreanos que trabalhavam no Japão e começaram a sofrer muita perseguição. Isso fez com que a primeira geração, filha dos que viveram pós-guerra, foram uma geração muito envergonhada, que viviam diretamente os efeitos da ação dos seus pais e avós. A partir da década de 60, começou a rolar entre os jovens um sentimento de que os adultos japoneses eram malfeitores, desonestos e que era preciso se desgarrar dessa imagem. É nesse período que nascem os movimentos operários, trabalhadores e estudantes do Japão e uma tal esquerda japonesa, vejam só vocês, começa a ganhar força, principalmente quando do nascimento do movimento estudantil japonês. Isso porque, se a gente pensar em educação nesse momento, o Japão estava importando diretamente dos Estados Unidos aquele modelo de educação que é conhecido hoje por ser do Japão. Os exames, tipo vestibulares para entrada nas universidades japonesas, são conhecidos até hoje por serem cruéis com os alunos e destruírem a mentalidade do jovem logo aos 18 anos. E já desde lá do início é que começam os primeiros protestos contra esse modelo disfuncional de educação. O Zengakuren, movimento estudantil japonês, fizeram protestos gigantes e chegaram a ter 16 milhões de adeptos no movimento. Eles protestavam para a ideia do slogan que rodava no Japão, que protestavam contra esse modelo formador de gente para o mercado e que só criava 2 tipos de adultos japoneses. De um lado, o slogan Boa Esposa e Sábia Mãe, que resumia a visão do papel das mulheres na sociedade, e de outro, os homens também não estavam nada bem, porque tinham como opção viver o tal chamado Salaryman, um ideal de ser corporativo e um ideal de masculinidade calcado no trabalho. O Salaryman tinha jornadas enormes, pouquíssima socialização, entrega de submissão total à sua empresa e ao seu chefe, e mal conseguia participar da família. Ou seja, estava ruim para os homens, pior para as mulheres, zoado para os mais pobres, horrível para os imigrantes. Todo o Japão estava passando por um caos. E se os anos 70 foram de protestos no mundo todo, no Japão também não foi diferente. Alguém precisava protestar contra essas coisas do Japão, propor um tipo novo de sociabilização. E sim,
Nós estamos chegando neles. Apenas uma identidade jovem e revolucionária poderia surgir no país para balançar as estruturas econômicas e políticas. Sim, elas, as meninas revolucionárias do Kawaii. Nani? Sim, o Kawaii começou como um movimento estudantil subversivo e revolucionário. Essa ninguém sabia. Mas não adianta eu falar desse poder político e subversivo do Kawaii sem antes entender o que o Kawaii significa para o povo japonês e a visão que nós temos e é vendida para nós aqui no Brasil sobre o que é o tal do Kawaii. É preciso falar sobre o que é fofura, coisas fofas. Existe uma ciência da fofura. Então segura aqui a história do Japão, a história das subversivas, das Kawaiis, que a gente vai abrir um parênteses para falar das... Insider. Nani? Este é Kenji, ele quer ser uma lolita, mas ele tem um problema, ele sua muito. Acho que ele teve uma ideia. Tomar um chazinho? Não! Insider. Nani? Sim, mais uma vez ela voltou com as suas camisetas do futuro. Insider. Tech T-shirts, High Technology e a oportunidade de sempre. Só a Insider consegue fazer o seu criador de conteúdo se vestir de lolita para pagar as contas. E usando o cupom NORMOSE12, você ganha desconto em toda a loja esse mês e ainda garante a nossa parceria de continuar por muitos anos. Agora, o mais importante... Sabe o que a Insider tem a ver com Kawaii? Exatamente nada. Eu acho que foi. Ciência do fofo. O que é fofo pra ciência? O detector de fofura que temos dentro de nós tem uma barra muito baixa pra ciência. Qualquer coisinha que você vê, que tem o cabeção grande, olhos gigantes ou brilhantes, ou qualquer coisinha meio apertável que você já vai achar super fofinha. Guarda isso. Foi pensando nessa tese que em 1943, um dos pais da etologia desenvolveu a teoria esquema bebê-criança, pra entender o que os seres humanos realmente acham fofo. Sim, ciência da fofura. E ele chegou nessa tabela aqui. Nós achamos fofos olhos grandes e redondos, cabeças gigantes comparadas ao corpo, bochechas cheias, queixos pequenininhos e conseguimos transportar essa fofura para outras coisas além de humanos. Achamos coisas fofas, animais fofos, brinquedos, personagens. É diferente da beleza. A fofura é aquilo que mantém as formas arredondadas, brinca com o desajeitado, só que nada disso ainda contempla o Kawaii. O Kawaii é ainda mais. Beleza, a melhor tradução que a gente tem para Kawaii realmente é fofo, mas Kawaii é muito mais que fofo, porque Kawaii compreende também vulnerabilidade, compaixão, desamparo, submissão e inocência. No dicionário japonês, Kawaii também compartilha as mesmas definições de Itawashi, lamentável, Aspeki, amável, Sakute Utsukushi, pequeno e belo. Então, antes de existir o Kawaii no Japão, porém, havia a palavra Utsukushi, que nasceu no Livro dos Travesseiros, livro escrito pela dama de corte do Japão lá nos anos 1000, e que listavam as coisas que são Utsukushi. Um rosto de bebê escrito em um melão, crianças usando kimono folgado, pintinhos, pardais, móveis de boneca, ovos de pássaro, potes de vidro, tudo isso. E precisa achar alguém de anime falando Utsukushi. 何をしようとも世界中がそれを許してくれる。なぜならわらわが美しいから。 Já o professor Hiroshi Nitono mostra que Kawaii é diferente de fofo, porque muitas coisas compõem esse esquema Kawaii, como cor do ambiente, sorrisos. E, por exemplo, olha pra isso aqui. Essa imagem aqui é fofa, mas não é Kawaii. E essa aqui é Kawaii, mas não é fofa. Pode ser então dividido em 3 categorias básicas: o Kawaii ergonômico, o Kawaii romântico e o gracioso. O Kawaii ergonômico é ligado à maciez de um objeto, tipo um bichinho de pelúcia. Já o romântico é aquele mais subjetivo, quando você quer cuidar de um objeto, sabe? E o gracioso é aquele que é ligado ao infantil, ao puro, ao inocente, ao dinâmico. E isso nem todas as vezes é positivo, mas nós já vamos falar sobre isso. Resumindo em forma menos científica, Kawaii é tudo aquilo que gera... Oh, ele é tão coitadinho e apertável. Em resumo, esse coitadismo não é algo bom nem ruim. E o Kawaii é aquilo que fica pairando no ar, com um significado que pode ser positivo ou negativo, dependendo do tipo de uso. Entendeu a ciência do Kawaii?
Ok, então fecha o parênteses e vamos voltar para a história do Japão e o movimento estudantil. Falar das kawaiis revolucionárias que a gente já estava falando há pouco. A ebulição estudantil do Japão foi gigante. 150 universidades pararam na década de 70, ou 41% das faculdades do país passaram por algum tipo de greve ou foram ocupadas por muitas coisas, desde a crítica aos processos seletivos, até o sucateamento do ensino, ou manifestações de postura contra a guerra do Vietnã, que o Japão, obviamente, tinha assumido o lado dos Estados Unidos. Mas veja, os protestos japoneses não eram iguais aos protestos americanos, europeus ou brasileiros. Se a estética, por aqui, costuma ser agressiva e ligada aos movimentos de punk, anarquismo e comunismo, no Japão, a estética precisava ser outra. E antes de chegar ao Japão agressivo, os primeiros protestos foram ligados à folk music, às mitologias do país, e o movimento kawaii se inseria dentro desses movimentos de contracultura que questionavam a visão do Japão conservador. E o kawaii, como conhecemos hoje, nasceu na chamada escrita marumoji, ou burikoji, a falsa escrita infantil. É assim, tradicionalmente a letra japonesa é bem mais quadradinha, e o que as estudantes japonesas passaram a fazer era arredondar essas letras e colocar uns coelhinhos aqui, uns coelhinhos ali, e sabe o que aconteceu? Os velhos japoneses não conseguiam mais ler as letras, começaram a ficar desesperados e isso virou um código entre os jovens. As estudantes passavam a trocar a marumoji entre si para marcar protestos, fofocar entre os professores, falar mal dos pais ou coisas do tipo, e a coisa ficou tão absurda que o governo japonês passou a proibir marumoji por um tempo. Sim, a escrita fofinha foi perseguida pelo governo japonês por causa de medo revolucionário. Doideira, né? Estima-se que até 5 milhões de jovens aderiram à escrita marumoji nos primeiros anos. A preocupação do governo, é claro, não era com o kawaii em si, mas com a força da comunidade jovem e crítica que se juntava a partir do kawaii. A crítica era para se manter kawaii e lendo mangás shoujo, mangás criados para mulheres e meninas e que discutiam temas femininos muito atuais para aquela época. E isso faria parte de uma negação aos tipos japoneses sociais possíveis de ser. Ser kawaii era subversivo porque era uma proteção para a vida adulta, um escape e também um desejo de voltar ou permanecer num estado de infância. Negar esse tipo de Japão que estava proposto aos jovens. Então, a aparente inocência do kawaii até essa época, na verdade, era subversiva. Assim, as mulheres abraçavam a inocência kawaii, consumindo mercadorias fofas para poder se negar aos seus papéis como esposas e mães como uma forma de protesto no Japão. A primeira fase do kawaii era para se ver livre das responsabilidades da vida adulta. E neste contexto, por incrível que pareça, o movimento discutiu gênero, padrões de trabalho, incentivou o consumo feminino e surgiu como um movimento de mulheres, ajudando a combater rigorosas divisões de gênero na sociedade japonesa daquele período, quebrando alguns paradigmas e expectativas sociais. Porém, essa fase de kawaii subversiva durou pouco. Com a moda do movimento kawaii crescendo cada vez mais e a política e o mercado preocupados com isso, um passo aconteceu para quebrar esse movimento. Virou consumo, mercado, traço de personalidade e aí a coisa se perdeu, chegando no movimento kawaii como conhecemos hoje. O Japão percebeu que a melhor forma de combater o kawaii subversivo era abraçando o kawaii e transformando em mercadoria, produto e incentivando o consumo exacerbado como traço de identidade de um país. Primeiro de tudo, assim, pra quem não entende, o Japão já tá crescendo a extrema-direita num país que é dominado pela direita desde sempre? Sempre, sei lá, desde sempre. Pós-morte de Shinzo Abe, me parece que a extrema-direita cresceu, mas também cresceu um movimento jovem de resistência de esquerda, minúsculo ainda no Japão. E eu queria ouvir um pouco de você dessa parte do Japão, esse Japão contemporâneo, pós tudo isso que a gente falou, tentando se entender no mundo, e num momento de baixa também, porque o Japão também não tá no seu melhor momento econômico, no seu melhor momento político. Pergunta simples é, como é que vai o Japão contemporâneo, o Japão atual, o que aponta pro futuro ou não? Uma coisa que eu tenho acompanhado muito, o que eu acompanho, assim, do Japão é o movimento Dekasegi contemporâneo. Eu dei aula numa escola brasileira online para filhos de Dekasegi. O Japão, assim, tem toda essa coisa muito... É o ápice do neoliberalismo. É super extrema-direita mesmo. Eu não sei como isso pode mudar. Mas eu acho que tem muitos movimentos. Sempre tem. No sentido assim, acho que eu tô entendendo. Tipo, a base desse país, historicamente, é fundada em guerra, imperialismo, fascismo e direita. Como é que você vai simplesmente refundar esse país? É nesse sentido que você tá dizendo, assim? Se a gente retomar a história do nosso país pra tentar imprimir um discurso de nação, a gente vai voltar pra trás num país imperialista, racista e os caralho, né?
Acho que sim, mas é isso, assim, quando eu também tô falando assim, sempre tem resistência, então não é só isso, né, a base. Toda estrutura vai ter vários feixes que podem ser, assim como as coisas são transformadas e cooptadas para um rolê horrível, tem coisas aí que também podem ser transformadas em coisas incríveis e transformadoras, né, sei lá, não sei se tem a ver, mas as K-popper comprando, zoando todo o comício do Trump, né? Então, posso falar, né, do Japão, eu não pesquiso, não acompanho, mas eu acho que esse é o ponto, assim, como a gente encontra e olha para as coisas que existem. A gente não tem controle, porque a coisa é estrutural, a gente consegue reapropriar e transformar e significar. Porque aí também é sempre isso, assim, é muito difícil também falar de Japão, a gente que é brasileiro, porque a gente acaba falando, mas será que a gente tá colocando uma coisa que não é? Também tem projeções nossas. Quando também kawaii, assim, kawaii, por exemplo, é estupro. Sim. É assédio. Tem isso. É assédio. Quando eu fiz kawaii, assim, mano, eu lembro, as minhas amigas em Okinawa, elas contavam, você pendura seu uniforme da escola no varal, daqui a pouco não tem mais, porque algum tarado foi lá e pegou. Mas também, quando você tá no trem, no Japão, e tem um aviso falando, não moleste as meninas. Não, sabe? Isso é um jeito de tentar transformar de algum jeito. Escuta, mas... Sim, mas dentro do que temos, o que podemos fazer. Sim, movimento, sei lá, gente como a gente, esquerdista, assim, vou se fuder. Eu acho que tem muito em Okinawa, em relação às bases. O povo Ainu tá fazendo muita coisa. E a galera também o Kenzaburo, sabe? Que foi, processado porque ele escreveu Okinawa Notes, que ele falava, o exército imperial japonês obrigou os okinawanos se suicidarem em massa. Em 2000 e pouco, quase 2010, ele ganhou o processo. O exército processou ele. Não existe. De 45, foi banido, porque o exército processou ele. Falou, você não pode falar isso do exército japonês. Então são esses, sabe, eu acho que esses movimentos. Entendi, muito bom. Porque, né, se você não esqueceu do começo do vídeo, nós estamos na era do Japão fazendo seu National Branding, lembra? E agora, ao invés de ficar apenas na Hard Technology, o Japão avançou para Soft Technology, um imaginário de Japão inocente que nada tinha feito. E ao invés do perigo amarelo, agora era o Japão Kawaii. E muitos escritores apontam que nessa nova fase, o governo se apropriou do Kawaii e usou a fofura, abre aspas, para suavizar a sociedade e as relações de poder e apresentar a autoridade sem ser ameaçadora. E é claro, um movimento gigante de mercado passou a ocorrer. As fábricas do setor de papelaria, com a personalização do estilo único de caligrafia, o Marumoji, explodiu. O caráter empoderador e os temas femininos passaram a virar commodity, produtos do novo capitalismo japonês, onde o kawaii era a grande sensação do momento. E do ponto de vista da psicologia social, o Japão e o japonês passaram a incorporar o kawaii para dentro do mito fundador japonês. Tudo no país passa a ser visto como kawaii. As montanhas são kawaii. Os grandes e belos campos de arroz, kawaii. Os produtos, kawaii. E eu já cheguei naquela parte do vídeo que eu falo tantas vezes a palavra kawaii, que já tá muito estranha. Mas vamos em frente. Paralelo, eu já não aguentava falar mais uma hora lá gravando o bagulho. Paralelo. Através do mesmo afeto, a fofura, mas com o sinal invertido. Em um país onde a vida cotidiana é caracterizada pela formalidade e pelo comportamento fechado, a fofura assumiu uma poderosa fonte de intimidade entre os japoneses. Ou seja, a fofura aproximava os japoneses entre si. O marketing passou a ver o poder desse mercado e dessa estética kawaii e passou a transformar isso em símbolo consumista do Japão, pois tudo que possuía características consideradas fofas vendiam mais. Então, foi kawaii para todo lado. O Japão passou a virar um grande mar de fofura, todo produzido por só uma empresa e uma grande representante. É a febre da Hello Kitty e da empresa Sanrio, a empresa mais fofa do mundo, e esse capítulo poderia se chamar Eu odeio a Hello Kitty.
A companhia Sanrio é uma empresa japonesa que projeta, licencia e produz produtos com foco no segmento kawaii. Iniciada lá em 1975, após a febre que a gente está falando, mas hoje espalhada por mais de 72 países, a Sanrio domina o mercado da fofura com a Hello Kitty, mas também tem outros personagens, como a Melody, o Kuromi, o Maru, o Keroppi e mais de outros 400 outros personagens super fofinhos. Essa fofura toda gera pra Sanrio na data de hoje, que tá longe de seu período de auge dos seus negócios, 2 bilhões de faturamento anual só de coisas fofinhas. A Hello Kitty, inclusive, por muitas décadas, foi a segunda maior franquia mais rica de todos os tempos, perdendo, vejam só vocês, para Pokémon e Mario, 2 produtos fofíssimos e japoneses. A Hello Kitty é um case de sucesso. Ela literalmente foi feita para ser o Mickey do Japão. Segundo a própria empresa, a grande intenção era conceber um gato japonês. A imagem da Hello Kitty kawaii é o sonho de que todo americano espera de um japonês. Claro, sem boca. Sim, desde criança é isso que me incomodou. Como é que eu vou gostar de um bicho que não tem sentimentos, não tem boca? E isso é uma estratégia política de venda, segundo o site da Sanrio. A Hello Kitty não fala japonês, não emite sons, não fala, e isso é excelente. Por quê? Segundo a empresa, ela serve como uma caixa de sentimentos da pessoa que compra a Hello Kitty. Eu odeio a Hello Kitty não só porque ela não tem boca. Ela não pode comer, morder um mamilo ou um dedo, mandar alguém se fuder ou lamber as coisas. Ela não tem sobrancelhas, ela não pode ter raiva, ela não pode ficar feliz. Ela não consegue nem coçar os olhos. A Hello Kitty não tem garras, não tem presas, não tem voz, e é tudo o que os Estados Unidos sonharam. E isso deu tão certo que virou política oficial. O gabinete do primeiro-ministro passou a ter seu próprio Conselho de Promoção Cultural e uma pasta chamada Ministério do Kawaii. A culinária kawaii, por exemplo, chegou com tudo no final dos anos 80 e dura até hoje. A produção de comida, focada em tons pastéis, balas suaves de leite, produtos pouco açucarados e com estética completamente infantil, movimenta muito dinheiro para a indústria japonesa. No Japão, não tem propaganda que não tenha um rostinho fofinho pra te vender mais. Na música, a cultura idol do K-pop surgiu, na verdade, do J-pop. Dos anos 80, o governo passou inclusive a nomear embaixadoras com o título de Comunicadores da Moda e Cultura Kawaii pelo mundo, ou chamadas Embaixadoras do Kawaii. Um dos grandes exemplos promovidos pela indústria e pelo governo foi da cantora Seiko Matsuda e o seu pop kawaii. Seiko foi uma das primeiras idols do Japão e a sua estética, bem... Na televisão ela vestia roupas de criança, fingia tropeços, ficava rosa de vergonha, chorava e ria toda fofinha. Todos os 23 singles lançados entre 80 e 88 se transformaram em hits no país. A partir desse momento, o que predominou no senso comum kawaii foi essa visão distorcida para mercado. O que vale agora é uma nova fórmula de padrão. O padrão fofinho. Mulheres pequenas, com conversas infantis, modas em tons pastéis, que amam artigos de papelaria, fofos, animais fofinhos e são, vejam só vocês, alienadas politicamente. Esse consumo exacerbado de kawaii e de infantilização, sem nenhuma reflexão do que isso significava, fez com que o kawaii entrasse para lados cada vez mais obscuros. E esse era um cartaz comum que tinha nos postes japoneses oferecendo prostituição usando estética kawaii. Esses caminhos obscuros do kawaii, no final dos 80 e início dos anos 90, trouxeram uma crise ao estilo, e a Sanrio quase desapareceu das lojas porque a moda estava passando. A partir dessa época, o consumo de kawaii passou a ser uma experiência cada vez mais confusa, misturando hipersexualização infantil, fetichismo, mercadorias voltadas para países orientais e o aumento do turismo sexual focada na indústria da prostituição kawaii. Até a primeira metade da década de 90, o Japão também viveu aquilo que ele chamou de década perdida, uma crise econômica muito grande. E já não tinha mais kawaii para responder politicamente. Talvez o exemplo mais claro do que eu possa te dar do que o kawaii foi transformado nessa época é quando aconteceu a morte do imperador Hirohito. O imperador, aquele que fez guerra ao lado de Hitler, quando morreu, saiu na TV e ganhou um protesto de meninas japonesas chamando o imperador de fofo. Kawaii. O imperador, amigo dos nazis, kawaii. Tá entendendo a força política que tem pra amenizar um discurso que transformar as coisas em fofura tem? Se você não tá entendendo, o governo japonês entendeu. A partir de então, misturar política e kawaii pra suavizar uma situação passou a ser usada. É a vez e a era dos Yuruchara, ou os mascote kawaii. Mascotes feitos para esconder uma política sanguinária de forma tão fofinha. Sim, Yuruchara. Não tem no Japão nenhuma grande empresa,
nenhum partido político, nenhuma política pública que não tenha os seus mascotes pra convencer todo mundo que aquilo ali é fofinho. Esse aqui, por exemplo, é o Kumamon, o grande vencedor dos bichinhos fofinhos japoneses. Sim, e eu digo grande vencedor porque o Japão leva isso tão a sério que todo ano tem uma Copa do Mundo dos bichinhos fofos, os Yuruchara Grand Prix. E o Kumamon é o recordista da fofura. Esse urso preto das bochechas vermelhas foi criado pela prefeitura de Kumamoto para atrair turistas da região. Gerou 1 trilhão de ienes para a cidade de Kumamoto, que deve dar uns 2,50. E tem um efeito poderoso em quem ama coisas fofinhas. Sério, olha só pra esses produtos aqui, com um rostinho fofo. Tudo não ganha alguma personalidade? Os produtos não se humanizam? As coisas não parecem muito mais inocentes quando são coloridinhas, tom pastel? Então, é assim. Por isso que o Kumamoto, olha só esse vídeo, é todo desajeitado. E isso é proposital. É isso que faz gerar empatia pelo coitado. E que talvez explique, inclusive, porque nós amamos o Dolinho. O Dolinho é desajeitado, o Dolinho é tosco. E o Dolinho, se estivesse no Japão, seria kawaii. O fofo é um produto que pode vender para todas as audiências. E se você não viu o problema nisso, vamos ser mais claros. Esse aqui são os gigantescos porta-helicópteros da Força de Autodefesa do Japão que metralham gente, mas de jeito tão fofo, tão kawaii. Lembra que eu falei da carta de rendição lá no começo do vídeo? Ninguém falou nada sobre eles serem sanguinários de maneira kawaii pelo mundo. Esse sentimento de suavização e diversão em torno do exército parece até um deboche para lidar com as questões mais tensas com a China e Coreia. Então, no começo dos anos 2000, alguma coisa precisava ser feita para recuperar essa força do kawaii, tirar ela da coisa apenas da prostituição e tornar ela de novo um produto vendável. E só um personagem seria capaz de trazer a força do Japão de volta pro mundo mais uma vez. O Mario. Que Mario? O Mario da Nintendo, claro. Aplicando mais uma vez a tática de Musokiseki, o Mario é a mistura de um italiano branco, feito ao formato japonês, kawaii, mas com personagens medievais, princesas em seus castelos totalmente europeus, com uma visão americanizada. A Nintendo, nessa época, abriu as primeiras franquias nos Estados Unidos e na Europa, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Sakura Card Captors, todos dentro da lógica kawaii. E é claro, o principal deles, Pokémon, cujo personagem principal, um rato amarelo gordinho, das bochechas rosadas e que, ao mesmo tempo, é pistola pra caralho e mata todo mundo. É a partir dessa época, inclusive, que o governo japonês passa a oficializar essa estratégia enquanto economia para salvar o país. E não coincidentemente, também é essa época que aqui no Brasil começam os eventos de anime. Tudo é política, meus amigos. Tudo é política. Em 2011, após as tragédias que assolaram o país lá do tsunami, você deve lembrar disso, o Japão mudou ainda de estratégia e lançou uma outra coisa, o chamado Cool Japan Strategy, para transformar, como diz o nome, o Japão em culinária, conteúdo, tudo do Japão passou a ser essa mistura entre o fofo e o tecnológico, aquilo que tinha sido construído décadas antes. Então eu poderia ficar aqui horas fazendo essa digressão e mostrando a dialética do kawaii, mostrar todas as tensões positivas e negativas que tem o conceito. E aí é que tá. O que os autores que estudam o kawaii mostraram no final das contas é que o kawaii é um paradoxo. O kawaii é um dilema pro Japão. Surgiu impulsionado por mulheres e estudantes querendo quebrar estereótipos e padrões sociais, ao mesmo tempo que foi apropriado pelo governo para gerar uma estética submissa e imbecilizadora. Ao mesmo tempo que questionou o status quo do Japão, também foi usado para aprofundar as desigualdades do capitalismo tardio japonês. Auxiliou mulheres a tomarem seu espaço e conquistarem o mercado de trabalho de forma empoderada, ao mesmo tempo que também incentivou a hipersexualização infantil e acabou gerando coisas bem tenebrosas. Então, por último, para você que quer manter a estética kawaii, torne o kawaii subversivo novamente. A revolução será kawaii, ou não será. Sobrou uma última ponta nesse vídeo que você deve ter notado. Eu deixei passar de propósito e não mexi muito na parte de sexualização infantil e fetichização criada a partir do kawaii. Isso porque isso exigiria um episódio à parte. Essa infantilização é usada muito até hoje na indústria do mangá e do anime. E para isso, nós vamos fazer um episódio especial. E o próximo episódio, segura você aí, não fica pistola não, tá? É sobre você, os otakus. Só tem uma última coisa. Eu preciso te lembrar que o Normose tem custos. E não são baixos não, viu? Você deve ter percebido que esse episódio foi um episódio especial. Que a gente se dedicou, foi à rua, gravou com professores, gravou com pessoas, viajou até São Paulo pra ter todas as imagens que você viram aqui no vídeo. Então, por favor, se você quer manter essa qualidade do nosso trabalho, nos apoie. Assine o nosso Catarse, que é o que tá fazendo tudo isso aqui existir. Ou se você não tiver a possibilidade financeira, não tem problema. Só participa com like, com inscrição, com sininho. E eu tenho certeza que você tem algum amigo que você lembrou ao longo desse vídeo pra enviar pra ele. Faz isso pra nós, faz toda a diferença. Tá certo? Tá suave então?
Então, beleza. Te encontro semana que vem, nas lives por aí. Esse assunto vai continuar ao vivo e nos nossos cortes. Eu espero te ver em breve. Kyotsuke, beijos, tchau e falou. Corte, mas inclusive no microfone. Pra esse vídeo, eu quero adicional de insalubridade, incluindo liberdade de domingo na porra do café de Made. É culpa dele. Então faz o pix aí pra nós. A gente aguentou os otaku.